E aí, pessoal, tudo bem? Bom, neste domingo o Rogério Ceni confirmou a ida dele para o Cruzeiro, né, trocando o Fortaleza pelo Cruzeiro, e como muitas coisas que envolvem o Rogério Ceni, acaba sempre gerando muito debate, muita polêmica aí, porque é um personagem aí que muita gente ama e muita gente ama odiar, né, mas fica aquela coisa, por que deixou Fortaleza, por que foi pro Cruzeiro, mas o Cruzeiro isso, Fortaleza aquilo, por que foi pro Cruzeiro agora e não foi pro Atlético Mineiro há 4 meses, mas o técnico não fica reclamando quando o dirigente demite, e daí na primeira oportunidade que ele tem ele vai embora, todas aquelas coisas ali, né? Já vi tudo isso daí sendo comentado. Então, vou falar um pouco um pitaco sobre isso. Vou partir de um princípio, do mesmo princípio que eu parti quando eu comentei que o Rogério deveria ficar no Fortaleza quando teve o convite do Atlético. Teve um vídeo aqui que eu fiz, vou deixar aqui no lado aqui para vocês poderem ver, né, que eu comentei isso, e vou partir desse mesmo princípio aqui, né, que é o seguinte: a gente pode até comentar sobre a situação esportiva dele, a decisão esportiva do ponto de vista de trabalho, do trabalho dele no Fortaleza, de interromper o trabalho, começar um trabalho no Cruzeiro nas condições que o Cruzeiro aparentemente oferece. A gente não tem, isso significa só uma parte da decisão que ele tem, que qualquer técnico tem, qualquer profissional na verdade tem, né? Porque tem várias outras questões aí envolvidas. Por exemplo, ele vai receber um aumento salarial. Eu não sei, eu imagino que ele seja alguém bem de vida, mas se ele quer receber mais dinheiro por algum motivo que seja, porque ele acha que merece, porque ele está precisando, porque ele está pensando em fazer sei lá o que, é um direito dele. Então isso é uma parte da decisão, pode ser econômica. Isso a gente não pode opinar, a vida pessoal dele. Pode ser uma questão pessoal dele. De repente, por exemplo, ele tem a família dele aqui em São Paulo, os filhos aqui em São Paulo, então ele estava com saudade dos filhos, tudo, e fica morando um pouco mais perto é um bônus, né? Ainda que Belo Horizonte precise de um avião para ir para São Paulo, é mais perto, então ele de repente ele consegue visitar mais os filhos. Pode ser, não que toda decisão seja tomada com base nisso, mas de repente na cabeça dele várias coisas que ele pode considerar como benefícios de estar no Cruzeiro, pode ser, ou estar em Belo Horizonte, pode montar a decisão total dele, né? Somando tudo isso, falar, por causa disso eu fico no Fortaleza, por causa disso, aquilo, eu vou pro Cruzeiro, então eu vou pro Cruzeiro porque vendo ali na tabelinha de benefícios de cada uma das opções, ele pode achar que ir pro Cruzeiro é melhor. Numa dessa, ele traçou uma meta na carreira profissional dele, na carreira dele ali, de que ele pretende estar no grande clube brasileiro numa determinada condição de trabalho que de repente o Cruzeiro está oferecendo para ele. De repente ele estabelece daquela forma, o Atlético não atendia completamente essa ideia que ele tinha, o Cruzeiro atende, então dessa vez ele aceitou o emprego. Tudo isso pode estar sendo considerado, tá? Então ele pode ter tido, aparentemente não aconteceu isso, né? Tudo indica que não aconteceu isso, mas vai que de repente ele teve alguma discussão com alguém no Fortaleza, ele percebe que de repente assim, dá pra continuar, mas ele já ficou aqui, talvez, né, sei lá, da coisa que não tá do jeito que eu quero mais, tá, entendeu? Pode ter acontecido várias coisas que a gente não sabe, também aparentemente não é o caso, mas de repente pode ter um problema lá com o elenco, tudo, tem várias coisas que podem acontecer que a gente não sabe. Isso daí também tem acho que boa dose de convicção de que não aconteceu, mas falando em geral, quando o técnico troca, pode estar acontecendo tudo isso, e quando um time troca de técnico também pode ter essas outras coisas, né? Então, por exemplo, um certo time do interior de São Paulo que joga a Série B do Campeonato Brasileiro, no ano passado demitiu o técnico e que vinha fazendo um bom trabalho, mas por quê? Porque teve uma discussão do técnico com o dirigente, a discussão chegou no nível que falou, você tá fora daqui, entendeu? Não foi nem porque o trabalho estava bom ou estava ruim, mas chegou no nível, uma conversa virou uma discussão, que daí começaram a falar num certo tom, que daí fez com que o chefe demitisse o funcionário. Isso acontece em qualquer empresa, né? Então, várias coisas aí. Mas falando do ponto de vista esportivo, já enrolei muito. Seria muito legal se ele pudesse continuar no Fortaleza, se ele continuasse no Fortaleza.
porque é um trabalho que está sendo muito bem feito. Ele está sendo reconhecido aí por boa parte da torcida do Fortaleza, pelos dirigentes do Fortaleza, foi chamado assim, por parte da imprensa cearense, como o melhor técnico, o maior técnico da história do Fortaleza, porque ele fez o Fortaleza ganhar um título nacional, a Série B, um título regional, né, ganhou a Copa do Nordeste desse ano, ganhou o título cearense e além de tudo, que eu sempre disse, o trabalho do Rogério não é só dentro de campo, né? Ele deu um impulso ali para um processo de profissionalização e modernização do departamento de futebol do Fortaleza, que aí, mesmo com ele ou sem ele, vai dar muitos frutos ao clube em médio e longo prazo. Então, acho que o trabalho do Rogério realmente é gigantesco lá no Fortaleza. A torcida gostou muito dele. Hoje me senti a torcida um pouco dividida. Tem gente que é com aquela questão de gratidão, de agradecimento, e tem gente um pouco amargurada ali por ele ter saído do clube aí no meio do campeonato, né? Mas eu acho que seria muito legal se ele ficasse. Eu acho que seria muito legal se ele ficasse, terminasse o trabalho. Como eu comentei naquele vídeo sobre o Atlético Mineiro, acho que o Rogério Ceni é um cara grande demais, e o nome dele, não necessariamente como técnico, mas o nome dele como figura do futebol é grande demais. Então ele é um cara que as pessoas estão olhando mais de perto o trabalho dele, mais do que olhariam normalmente um técnico que está fazendo algum bom trabalho eventual no Fortaleza, porque a gente sabe que nem sempre se olha com tanto atenção o futebol do Nordeste, mas o trabalho do Rogério é olhado com bastante atenção aqui embaixo. E então, mesmo que eventualmente, mesmo que ele não fosse campeão, não precisa ser campeão, levar o Fortaleza para Libertadores, mesmo que aconteça do Fortaleza ser rebaixado, eu ainda acho isso muito difícil de acontecer. Acho que as pessoas reconheceriam e ele teria novas oportunidades. Então não tem aquela coisa de, não, tá passando oportunidade, tá deixando passar. Não, acho que ele teria oportunidades em times grandes sim, então ele não precisaria ter pressa para isso. Então, acho que seria legal se ele continuasse no Fortaleza por esse motivo. Mas ele não continuou. E ele tem os motivos dele. Acho que ele é uma pessoa inteligente o suficiente e uma pessoa que tem uma visão aí do todo, da coisa um pouco mais ampla, o suficiente para tomar uma decisão pensada. Ele pode até um dia se arrepender dessa decisão, mas foi uma decisão feita com consciência pro momento, né? Ele não foi uma decisão impulsiva. Então, ele foi. E o que ele pode encontrar no Cruzeiro? O que ele pode fazer pelo Cruzeiro? Acho que assim, pro Cruzeiro foi uma grande contratação. E acho que assim, acho que até seria uma ótima contratação pro Rogério Ceni se ele fosse. Falei, queria sim. Acho que seria legal o Rogério ficar até o fim do ano no Fortaleza, mas ele seria uma ótima opção para ir pro Cruzeiro depois num eventual fim de ano ali, independentemente do que eu diga, o Cruzeiro se salva do rebaixamento, mas não fica com o técnico. O Rogério seria uma ótima pedida. Mas já tá indo agora. Então ele antecipa um pouco o trabalho. Pelas informações que chegam ali, vai ter um aumento de salário robusto, e isso acho que certamente haveria. O Fortaleza vai ser paga a rescisão para o Fortaleza, né? O Cruzeiro vai bancar essa rescisão, então é um dinheiro que até para o Fortaleza vai ser bem-vindo, R$1 milhão. E dizem que o Rogério vai ter carta branca para trabalhar no elenco do Cruzeiro. E eu acho que ele só aceitaria um convite do Cruzeiro se tivesse liberdade total. O Cruzeiro é um clube que vai ter que ter uma reestruturação não completa, mas uma reestruturação razoável do seu departamento de futebol. Porque toda essa crise da direção do Cruzeiro envolve muita gente ligada à direção de futebol do Cruzeiro. Então até profissionais saíram, então vai ter que ter uma mudança lá, então o Rogério pode participar disso. Eu acho que isso é uma coisa que atrai ele. Então o trabalho dele no Cruzeiro vai poder ser um pouco mais autoral, ter um pouco mais a cara dele. E acho que isso é uma coisa que interessa a ele, para ele poder mostrar o que ele fez um time grande, não pegando um time montado, um time que já estava ganhando. Por exemplo, é diferente de pegar um time que perdeu o seu técnico, porque o time estava razoável lá, perdeu o técnico porque o técnico teve um convite dos Emirados Árabes, da China, e saiu, e daí você teve que substituir o cara lá. Né? Não é esse o cara. Ou então um técnico que fez muito tempo e decidiu simplesmente mudar de clube. Mas ele está pegando um time que não está num bom momento e que está precisando de uma chacoalhada. Não é só ajeitar o time, mas chacoalhar toda a montagem de time, toda a filosofia de montagem de time, porque o Cruzeiro
tá com problemas financeiros, então provavelmente não conseguirá manter esse elenco que o caro que tem hoje, vai ter que reformular boa parte do elenco para a temporada que vem. Então o Rogério poderia botar um pouco sua marca, né, nessas escolhas, né? Então, ao de repente buscar jogadores em mercados secundários ali que não estão sendo tão bem olhados, buscar jogadores que sejam sacadas dele para montar o time mais com a cara dele. Então acho que isso é uma coisa que atraiu. Ele vai pegar um clube grande e poder fazer ter liberdade de fazer isso num clube grande, para mostrar o que ele como técnico é capaz de fazer num clube grande, porque isso poderia alavancar a carreira dele. Mas ele pega de imediato, isso daí seria mais para o ano que vem, mas de imediato ele pega um time com um potencial técnico enorme, que está muitíssimo longe de atender esse potencial técnico. Então, se ele conseguir ajeitar o Cruzeiro em campo, o Cruzeiro atual, com os jogadores atuais, é capaz ele chegar, tira o Cruzeiro da briga contra o rebaixamento, faz uma campanha ok ali. Brigar pelo título é praticamente impossível, né, neste momento, mas ele consegue colocar o Cruzeiro num patamar muito melhor e vai sair como imaginou, o cara que arrumou o Cruzeiro, arrumou a casa do Cruzeiro, né, fez o fulano, o Beltrano e o Ciclano voltarem a jogar, os caras que não estão jogando nada. Ele trouxe um cara que estava meio encostado no elenco de volta pro time, sei lá o que, ele teve coragem de barrar o fulano e o Beltrano, porque esse fulano e Beltrano não estavam jogando só com o nome, todas aquelas histórias ali, né? Ele ganha força como um cara que conseguiu fazer a coisa andar ali no Cruzeiro e tomando decisões duras e difíceis. E pro ano que vem ele refaz esse time ali com a cara dele. Acho que acho que esse foi o principal atrativo. E pegando um clube que é um grande clube e que tem uma estrutura física já pronta, né? Tem centro de treinamento, tem um ótimo estádio, se bem que estádio, por exemplo, foi a coisa que ele sempre mais elogiou no que o Fortaleza tinha à disposição, né? Porque o Castelão é um estádio aí com padrão de Copa do Mundo, mas o Mineirão também é. Então, mas é um clube que tem um grande estádio, tem um centro de treinamento já pronto. Do Fortaleza, até com o trabalho do Rogério, tá sendo feito agora, né, no estádio Alcides Santos. Então ele vai ter condição de trabalho, deram carta branca para ele, então provavelmente ele vai ter liberdade para barrar determinados jogadores, para chegar e pegar os jogadores que estão um pouco de lado e dar espaço novo para eles. Então acho que isso tudo atraiu ele. De repente ele sentiu que lá no Fortaleza o trabalho dele fosse, agora até o fim do ano, fosse só, na verdade, fazer uma manutenção ali, porque o Fortaleza perdeu muitos jogadores, nem por culpa do clube, na verdade, que eram jogadores que estavam emprestados, tudo, e acabaram sendo negociados no meio do ano. Fortaleza não teve muito como manter, não conseguiu repor, então ele de repente sentiu que o Fortaleza deu um passo para trás em relação à qualidade do elenco, e um time que ele talvez visualizasse brigando por 8ª, 9ª posição no Brasileiro, de repente ele começou a pensar que é um time que vai brigar por 15º, 16º, ou que já é um pedaço da tabela que você está lutando para não cair. Então, de repente ele sentiu que o trabalho dele no Fortaleza já não fosse mais avançar além do que já avançou, fosse ficar um pouco estagnado nesse momento, e no Cruzeiro ele poderia ter essa perspectiva, né? Isso deve ter pesado também do ponto de vista dele, da escolha dele. Mas vamos ver o que acontece agora. Acho que ele tem boas condições de fazer um bom trabalho no Cruzeiro. O time, no papel, é muito bom. É um time envelhecido, é um time que precisa renovar. Eu não duvido que o Rogério, de repente, vá dar uma fuçada no elenco lá, dar uma remexida e de repente até buscar uns nomes diferentes ali para dar uma chance e ver se de repente consegue rejuvenescer um pouco a idade média do time principal, porque isso é um fator ali, ainda mais se o Cruzeiro eventualmente passar pelo Inter e tiver mais uma final de Copa do Brasil, mais 2 jogos decisivos pela frente, vai inchar o calendário, né? E o Cruzeiro tá que ele tá mal no Campeonato Brasileiro, então ele não pode, pelo menos nesse primeiro momento, ficar se dando ao luxo de poupar muito, né? Ainda tem muito tempo para fugir do rebaixamento, mas o Cruzeiro acho que precisa fazer ponto logo para sair de onde ele tá. E aproveitando essas datas de Libertadores, agora que o Cruzeiro já não está mais, ele vai ter semanas cheias para treinar o time. Isso também pode ser um fator interessante para ele. Acho que no final das contas é uma pena para essa história dele com Fortaleza, mas assim, acho que esse momento o torcedor do Fortaleza fica amargurado. Eu entendo, o torcedor está se sentindo um pouco traído ou largado, tudo, mas quando a coisa esfriar, acho que dá para ver todo o trabalho dele lá
e tudo que floresceu ali, tudo que a base que ele construiu ali de estrutura, de profissionalismo, que outros técnicos, se chegarem lá com isso e souberem aproveitar isso, o Fortaleza não vai ter uma queda tão grande. Quanto à substituição do técnico, eu acabei nem vendo ali quem é que está se houve já nomes cogitados. Acho que o Fortaleza tem que buscar um técnico de perfil parecido com o do Rogério, tá? Não pode ir atrás de técnico de nome, de grife, não tem que ir atrás de técnico que tenha esse perfil de fazer um trabalho um pouco mais científico, de buscar um técnico que tenha... que saiba aproveitar essa estrutura e saiba dar continuidade para essa transição ser um pouco mais suave. Um candidato que eu vejo é o Thiago Largue, que fazia isso no Atlético e depois virou técnico principal e foi demitido numa situação que cada vez mais soa a injusta, né? Até porque a substituição claramente não foi à altura, né? Não que nada contra a história do Leverkusen, mas o momento do Leverkusen já é outro, né? E acho que seria um nome interessante. E o Fortaleza tem que buscar toda a comissão técnica, né? Porque o Rogério Ceni vai levar quase toda a comissão técnica para Minas. Então o Fortaleza tem que pensar todo num pacote ali de profissionais que busquem profissionais sérios e profissionais que sejam profissionais de verdade, né? Para manter esse trabalho e eventualmente até serem profissionais que de repente se enraizem no Fortaleza, e se houver uma eventual troca de técnico, esses caras continuem, porque isso também faz parte aí de um clube que vai se encaminhando para se tornar cada vez mais sólido, tá bom? É isso então. Se vocês são cruzeirenses ou tricolores, comentem aqui embaixo o que vocês acham, que vocês estão sentindo, se vocês ficaram otimistas, pessimistas, se você torcedor do Fortaleza tá amargurado, ou se você tá com aquele sentimento de tudo bem, gratidão. E curta o vídeo, descurtam o vídeo se não gostaram, clica no sininho, se inscreva no canal, aquelas coisas todas lá, tá bom? Um abraço e até mais.